Só aguardar um pouquinho para iniciar. Uhum. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com todos? Esperamos, né, que todos estejam bem nesse momento tão delicado de isolamento social. Hoje damos sequência às conversas sobre inclusão, né, trazendo hoje o José, que é aluno da licenciatura em música, né, lá da Escola de Música da UFRN, e também aluno do curso técnico em violão erudito. Bem-vindo, José, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Davi. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. Tudo bem, sim, comigo, graças a Deus, né? Apesar dessa situação que estamos passando, mas espero que um dia sairemos dela e voltamos à ativa normalmente, né? A nossa correria que a gente tanto gosta, né? Reclama, mas gosta muito. É verdade, é verdade. Bom, gente, esse momento tem como objetivo replicar, né, um pouco do que é a prática de planejamento do setor de musicografia Braille e apoio à inclusão, né, o SEMBRAIN, que atua na escola de música, né, dando suporte aos alunos com necessidades educacionais específicas. Né, e aí José é um dos colaboradores, e aí ele vai trazer um pouco da experiência dele aqui hoje para a gente conversar, né, e trocando umas ideias, certo? José, então, comecei falando da sua biografia, né, falando que você atualmente está vinculado a 2 cursos lá de música. Eu queria saber, inicialmente, como surgiu, né, o interesse pela música, como se deu contato com a música, se foi dentro já da escola, se você já tem um histórico, né, com essa arte aí de outros tempos, né, de antigamente. Bem, envolvido com a música, né? Eu comecei a estudar violão, né? Até então eu não tinha Sim, nada de música, só gostava de cantar. sim, E depois eu ganhei o violão, né? Eu fui ouvindo o som de um amigo tocando. Eu estava na casa de meu pai, passando as férias no interior. E tinha uma pessoa sim, tocando. Eu fui ouvir e gostei, né? E ele disse que ia me dar um violão e ele acabou me dando realmente o violão. Usado, né? Pequenininho. Mas aí eu ganhei esse violão dele, né? Foi uma ação muito boa. Não sei nem, tem nem como descrever. Fiquei tão feliz que eu não sim. sabia nem o que fazer na hora. Legal. Enfim, a partir disso eu comecei a estudar música, né? Os primeiros 6 meses eu não fiz nada porque eu não tinha nem ideia de como estudar música, né? Porque eu não tinha Sim, total conhecimento de acessibilidade, né? De recursos para estudar, para então começar a estudar. Mas aí tem alguns amigos que estavam começando a estudar e me passou algumas coisas, né? Básicas, e eu fui começando a estudar, ganhando interesse, gostando bastante e comecei a praticar bastante o violão, né? Que eu gostava, comecei a tocar, a estudar violão e já sim, gostava de cantar e fui acoplando os dois, né? E fui seguindo, né? sim. E aí existia algum grupo que você participava, ou você ia ensaiando sozinho mesmo, ia experimentando, né, o instrumento, como foi Pronto. esse No processo? começo eu estava aprendendo só, né? Sim, Mas como eu sou envolvido na igreja, né? Sou católico, eu comecei sim, a desenvolver com o que eu estava aprendendo a praticar na igreja, né? A tocar em missas, em textos. E daí foram surgindo grupos, né? Com amigos. E desses grupos eu fui passando, né? Em vários grupos. Eu acho que a gente vai ganhando uma certa experiência com isso. E sim, fui pegando mais prática, né? Mais conhecimento. Passei por professores particulares, né? Aulas sim, particulares com professores que não têm a prática com a pessoa com deficiência, mas pelo conhecimento eu fui estudando. Cada um tem um sim, método diferente de ensino, né? Uma abordagem que eu fui estudando, aprofundando mais e tendo conhecimento de prática de conjunto, né? Em grupo. Acho que isso é muito importante também. entendi. E aí, em qual momento você resolveu fazer o vestibular, né, o processo seletivo? Acho que já era o Enem, né, quando você ingressou. Isso, já era o Enem. Eu conheci inicialmente, né, quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu só pensava em tocar violão, porque
jamais imaginei que existisse a partitura em braille, né? A musicografia, no caso, hoje em dia, né? Que agora eu conheço. Antes eu não sabia que existia partitura para cego, né? Vamos especificar. Uhum. Eu só achava que Sim. existia partitura para pessoas videntes. Então, eu só pensava em aprender a tocar violão mesmo. E tinha vontade, sim, de ingressar num curso superior, mas não tinha ideia de como, né? Tanto é Uhum. que eu fui fazer tem um ensino médio, não sei como é que está hoje, né? Mas no tempo que eu estava estudando, tinha agora não me vem o nome, mas que amostra de profissões, que você Sim, vai para sim. a universidade para conhecer determinadas profissões, né, em qual você quer atuar. E eu Sim. fui é, querendo fazer música, mas estava desmotivado porque não conhecia, e eu Sim. estava quase fazendo administração. Olha só. Aí eu Pô, fui ver a profissão, né, como é que era, passei o dia na universidade nesse tempo, eu acho que hoje em dia eu me recordo que eu acho que era o setor 2 por ali mais ou menos. sim. Aí eu fui conhecendo, pesquisei, o horário de música era à noite, não tive como ir. Aí depois, Sim. só então, em 2016, eu conheci o Esperança Viva, o programa de extensão Esperança Viva, da UFRN, no Legal. qual eu comecei a estudar a musicografia Braille. Eu já dominava o Braille, né, que eu fui alfabetizado numa escola especializada, né, Sim. para cegos, na verdade, né, que é o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos. E eu fui alfabetizado em Braille. E isso, para mim, foi bastante importante, porque, como eu já sabia o Braille, né, eu precisei só dominar a musicografia, né, Uhum. o básico, né, para poder estudar e conseguir compreender. Sim. E a E partir no... disso, eu fui tomando cada vez mais gosto. É isso que eu quero, né? Fui seguindo. Legal. Entrei em 2016 e 2017 me preparei para fazer. Isso já vinha fazendo prova do Enem, né? Para ingressar na música. E Uhum. eu entrei com dois objetivos, né? Entrar como, se não desse certo em música, outro Sim. objetivo que trabalhar com a voz ia fazer locução, alguma coisa que trabalhasse com a voz. Que legal, que legal. Sabia bem o que queria, né? Assim, algo Isso, nessa área. era. E aí, antes você falou que, né, que ingressou na Esperança Viva em 2016, e aí como é que você ficou sabendo do projeto? Como é que Eu você deu esse fiquei acesso? eu, como eu fui alfabetizado lá no instituto, né, eu passei um bom tempo sem ir lá, né, porque eu estudava lá, eu ia muito com acompanhante, né, pessoas que eu precisava de uma pessoa para me levar. Com o Sim. tempo, né, não tinha como mais. Eu passei para a escola regular, né, ensino regular, e eu não tinha como mais ir ao instituto. Aí, um certo tempo, eu fui, eu acho que foi no finalzinho de 2015. Aí, Sim. a diretora de lá falou que existia esse projeto, né, da universidade, que vinha um carro toda semana, toda segunda-feira, para buscar os alunos para ir. E eu não sabia nada de prazo de inscrição nem nada. E assim que eu soube, eu disse: opa, vou aprender música agora, mais ainda. Aham. Aí Oportunidade, né? a oportunidade chegou, aí eu peguei fui para o instituto para pegar esse carro, né? Só que quando eu cheguei no Uhum. instituto na segunda-feira, já tinha passado o prazo de inscrição, né, daquele período, né, que foi no começo do ano. E daí eu não Aham. consegui entrar logo no começo do ano. Mas aí eu pedi para Paulinha, né, que me avisasse quando tivesse uma nova seleção, né? Nova semana, sim. Aí ela me avisou e eu fui, né? E até hoje, graças a Deus, consegui. No segundo semestre de 2016, entrei no curso, no Esperança Que Viva. legal. Que legal. Então, quando você entrou na licenciatura, você já tinha um contato prévio com a equipe do Sembraim, né? Com os monitores, Isso, sim, sim. com os professores, né? Legal. E aí, José, esse processo todo você já estava aqui em Natal ou estava em Ceará-Mirim? Como era o Eu deslocamento, sempre, né, para a universidade? eu, Como é que eu você sempre fazia? morei em Xeramirim. Sim, desculpe. Não, é a questão do deslocamento, né? Como você fazia nesse período. Foi bem interessante, né? Quando eu comecei no Esperança Viva, né? Eu sempre pegava de 2 a 3 ônibus, né? Para vir, para voltar, né?
Mas minha força de vontade foi bem maior e eu venci essa barreira. Sim, Já fui até bom. assaltado no período que eu fazia o Esperança Viva. Eita, danado. Mas ficou tudo bem, né? É, mas aí deu Bom, certo. Bom, sim. Então, e aí você entrou na licenciatura, entrou no Esperança Viva. E o Esperança Viva tem vários grupos, né? Vários grupos musicais. E hoje você não está atuando só em um grupo, né? Você atua em vários grupos. Como é que foi essa expansão aí de participação nesses espaços? foi Como é que foi interessante. acontecendo? Eu comecei a estudar musicografia Braille, né? Comecei a aprender a flauta doce, né? Que é o instrumento inicial que a gente começa a estudar. E a partir disso, Sim, ingressei no grupo Esperança Viva, né? Que é o grupo de apresentações. E tá. depois, quando eu soube que tinha violão, né? Meu instrumento principal, também entrei na orquestra de violões, né? Que Uhum. tinha também. Aí fui pegando conhecimento mais com o instrumento, o violão, e isso influenciou mais no estudo da partitura, né? Musicografia Braille especializada no instrumento. E depois eu ingressei também na banda Braille, né? Terceiro grupo. Não, o terceiro grupo, na verdade, foi o coral. Né? Sim, o Vivendo Canto, né? E o coral Vivendo do Canto. Eu ingressei no coral Vivendo do Canto. E posteriormente entrei na banda Braille, né? Olha Como só, guitarrista. Mais um que instrumento. legal. Foi mais uma aventura para Sim, mim. Estudar guitarra também. bacana. E aí, nesse processo todo, queria que você falasse um pouco sobre como é que a musicografia Braille dá suporte, né? Na questão dos ensaios, né? Você se apropriar do repertório. É, E queria que você já falasse um pouco, assim, de qual a diferença que você percebe, né? Em termos de desempenho, de performance, né? Dos ensaios, né? Que você realizava antes de se familiarizar com a musicografia, antes de aprender. E agora, né? Como é que você enxerga essa diferença aí? Como é que você percebe o que eu isso? enxergo é que, por exemplo, antes de aprender a musicografia, né, era 100% de ouvido, né? O músico, né, no meu caso, era tudo 100% de ouvido. Eu tinha que ouvir para executar. Era Tá. uma barreira maior, né? Porque a gente tinha que ouvir e a partir do que você ouvir, executar. Então, tinha que ter bastante Uhum. atenção enfim, tinha que ser uma coisa que eu fui explorando bastante, né? Tanto é que hoje, né, o pessoal me brinca muito comigo, né, dizendo que eu tenho ouvido absoluto, né? E eu não sabia o que era isso, depois eu descobri, né, que é o ouvido É, absoluto. E com isso, né, a musicografia Braille, quando eu comecei a estudar, veio a melhorar porque eu conheci, vamos dizer, o ditado que a gente usa, né? Dei nome aos bois, né? Comecei a entender, né? Dar nome aos bois. Porque a gente conhece muito na prática, mas depois passa a conhecer o que é aquilo na prática, a teoria, né? O isso. que a gente está fazendo. Saber o que a gente está fazendo, né? É assim que eu imagino. Sim. E aí, essa parte de teoria musical você precisou também aprender para o processo seletivo, né? Para o Enem também, né? Vai Sim, ter a sim. prova específica, né? Que para entrar nos cursos regulares da universidade, né, precisa do teste de habilidades específicas. Sim, Então, precisei ter um domínio suficiente da musicografia Braille, né, para fazer essas provas, né. No caso, a minha foi pela legal. licenciatura, então eu fiz a prova no finalzinho de 2017, né, obviamente, para ingressar no ano de 2018. E foi bem Sim. interessante, né, muito nervoso, né? Era a primeira vez Aham. que eu fazia uma prova desse patamar, né, para entrar no curso superior, Imagina, mas foi bem mas interessante. bom que deu certo, né? E aqui estamos hoje. E Pois aí, José, é. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que te motivou a entrar mais recentemente agora, né, no curso técnico em violão erudito. O que me motivou mais ainda é que eu gosto muito da parte da performance, né? Eu gosto muito de tocar. Então eu Sim, quis e pretendo conhecer mais e mais o meu instrumento, né? E melhorar postura, né? Técnica e tudo mais.
Então, eu me senti na vontade de fazer um curso técnico, né, para pegar a técnica e a correção postural e tudo mais. Enfim, aprender Sim, mais, né? Sempre mais. entendi. Você está cursando o técnico desde o ano passado, desde 2019, ou é agora Não, mais recente? eu entrei agora no ano 2020. Sim. E ainda nessa relação aí entre José e o violão, né? A Gabi não pergunta como você fez para aprender o violão, né? Com relação à posição do corpo, onde colocar as mãos, como é que foram esses detalhes, como é que você foi captando isso? É uma coisa bem engraçada, já que eu comecei de forma popular com amigos, né? Então, era sempre aquela coisa, ó, José, você coloca o dedo aqui e aqui, assim, foi Hum, posicionando meus dedos, né? Então, foi assim que eu comecei, né? Ele passou as formas básicas, né, dos acordes maiores e menores, e a partir disso eu já fui começando assim, a ouvir as músicas em casa, e a partir do que eu ouvia nas músicas eu tentava executar no violão, né? Tentava aproximar aham, a afinação do violão com as músicas, né? Para sim, poder dar certo o mais próximo possível e sempre fazendo assim, a música que passava no rádio, eu tentava, que eu gostasse, eu ia tentar tocar, acompanhar ela. interessante, sim. E aí Aí o todo o violão processo foi... erudito, Hã? sim. E aí o violão erudito é outra, aí já demanda outra postura, né? Isso. Outra forma de manusear o instrumento, né? É, que é totalmente instrumental, né? Eu faço voz e violão normalmente, né, na área popular, e o violão Ah, erudito ele já pega a parte mais instrumental. Aí eu entendi, realmente entendi. É o caminho a ser seguido, né? é, Então, então, José, a gente sabe que o Sembraim vem num processo continuado de aprimoramento, né, da inclusão mesmo das pessoas, né, dos alunos com deficiência nos cursos, sobretudo de música, né, principalmente, já que atua na escola de música. E aí a gente sabe que você vem atuando também numa comissão, né, que vem dialogando aí continuadamente sobre acessibilidade na UFRN. E aí eu queria saber um sim. pouco como é a sua participação nessa comissão, como é que você se sente com relação a isso, qual a rotina de trabalho de vocês e quais são as discussões, né, que surgem lá nesse espaço. Bem, a comissão, né, eita, agora o nome fugiu, mas enfim, ela Grupo de trabalha trabalho. com acessibilidade, né, de materiais, né, para padronização de material, né, podemos dizer, é isso mesmo. A gente trabalha com para melhorar a acessibilidade, né, para os materiais, por exemplo, material que vem em PDF, né, em formato de imagem. A gente, os leitores de telas, os softwares, né, leitores de telas não estão preparados para compreender imagens. Então, é Sim, feita uma adaptação para transformar aquilo em texto, né? Geralmente a gente usa o PDF, que seja de sim, modo acessível para a gente compreender, né? Para o leitor compreender. E sim, isso de uma forma geral, né? Que eu tô falando, né? Então a gente vai colocando, adaptando também as imagens, né? Para fazer descrições, colocando, tentar organizar o material para ficar o mais próximo possível do material original, né? Para a gente ter uma melhor qualidade de leitura também, né? Uma sim, maior facilidade. Então, vem trabalhando vários aspectos em cima disso. entendo. E aí, tanto dos textos, né, tanto dos textos, né, escritos lá da licenciatura, né, diretamente, e também das partituras, é isso? Isso, partituras, isso, texto da licenciatura, artigos e tudo, quase todo tipo de documento. Adaptação de livros também, né? Sim, Quando não é adaptado, precisa ser adaptado, aí passa por um processo de adaptação e um processo de revisão também, que é a área que eu estou iniciando, né? A fazer a revisão dos materiais. Bem no tá. início. Sim. E aí, como é que você se sente dentro desse processo, né? Estando aí pensando junto com o pessoal, Eu me Porque, sinto. na verdade... Sim, não posso falar, desculpa. Não, termina a sua fala que eu concluo. Não, é que aí a gente entende, né, que esse núcleo aí é o que está delineando aí o que vai, as normativas, né, assim, que vão orientar a acessibilidade dos materiais, que outros alunos vão ter acesso e tal. Então,
Como é que você se sente, né, fazendo parte de um processo Eu me importante de sinto inclusão? como um usuário que está trabalhando para ter uma melhor qualidade no material, né? Que vai ser tanto para mim quanto para outros usuários que vão ler, né, o material, vão utilizar. E isso, para mim, é gratificante, né? Conhecer todo um processo, né, que vai melhorar os trabalhos, né, os arquivos. Sim, Eu não tenho muita legal. palavra, não, mas é Não, isso que eu sinto. tá bom. E aí, José, como é a rotina do trabalho de vocês? Vocês se reúnem periodicamente? Isso, geralmente a gente se reúne semanalmente, né, Sim, para discutir essas questões e vai botando os pontos, né? São pensados, né? Pensa como resolver, por exemplo, padronização de página, né? Para deixar umas próximas. A gente vai discutindo, sim, cada um vai dando uma opinião e vai vendo qual que fica melhor e o que casar sim. melhor cabe, né? Agora tem que Aham. fazer uma pesquisa longa, né? Sim. E aí também vai muito do feedback que vocês dão, né? Sim, você, Sidney, Isso. né? Quando tem alguma coisa ali que não fica legal, né? Aí, a partir É, dessa percepção aí que vai isso. A partir disso a gente orientando. vai orientando como que a gente quer que fique, né, para deixar o mais próximo possível, o melhor possível. Sim, sim, entendi. Então, José, você também já assessorou aí a comissão que trabalha com acessibilidade física da escola, né? Isso. E aí, a gente sabe que a acessibilidade física, né, os desafios ainda são muito grandes, né? É, Mas queria que você falasse um pouco sobre como foi a sua chegada na escola em termos, né, desses obstáculos, né, físicos, arquitetônicos e como você percebe se houve uma evolução, como é que esse processo foi se desenvolvendo bom, nesses últimos 2 ou 3 anos, né? eu cheguei no, eu, modéstia à parte, eu tenho uma facilidade muito boa de conhecer, de noção de espaço, né? Assim, quando eu conheço um espaço, eu me adapto bem, né? Mas, assim, em termos de acessibilidade, né? Sim, Em termos de acessibilidade física, né? Nem todos os lugares da escola têm o peso direcional, né? Então, se a gente for se guiar pelo peso direcional, a gente não tem tanta. Faltou a palavra agora. o- Sim, não tem tanta qualidade, né? Então tem que se cuidar com isso, né? Para não cair, descer algum batente que tem próximo, assim, sem alerta, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado. Então isso, sim, fui me adaptando já com o formato que tá hoje na escola, né? Então, entendi. desde que eu me adaptei, aí eu fui seguindo e vai dando certo, mas se houver uma melhora, vai ser muito bom. Uma correção Sim. ali. E eu lembro que até há um tempo, não sei, não faz muito tempo, né, a questão dos coqueiros, né, na calçada do outro lado, da parada, Ali, né? assim, é um problema que vem ocorrendo porque, como são plantas, né, eles crescem, né, então a tendência é que as Sim, palhas baixem, né, e vai. E eu sou alto, né, então a estrutura sim, física, qualquer coisinha tá lá em cima, sempre barrou sim. nas palhas. Então, É aprimorando constantemente, né? Assim, o negócio aí continuando né, se aproximar da forma que fique mais acessível para todos, né? isso. É, José, e aí Beatriz pergunta o seguinte: ela gostaria de saber se você tem estudado a parte técnica do instrumento, né? E sim, como é que vem sendo feita essa adaptação da mesma, parte técnica do violão. Eu tenho o meu professor, né, o professor Eugênio, o professor de violão, ele vem procurando formas, né, de me passar o conhecimento, né, e a gente está num desafio, né, estamos tendo aula Sim. online. Um Olha desafio, só, a gente tenta adaptar todo o formato, desde da posição que eu vou ficar, né, para ele me ver bem direitinho. Então, a partir disso, ele vai me passando a posição, ele vai dando, às vezes ele aplica uma pequena metáfora, né, para dizer como eu tenho que colocar a minha mão, né, a curva
como se tivesse, então, às vezes ele explica que a posição da mão no braço do violão é como se tivesse uma bola aqui dentro da mão, ele sempre vai dando esses feedbacks, né? Sim. Para que eu tenha a melhor forma de adaptar minha mão e colocar no braço do instrumento. Aí ele vai dizendo, olha, vira mais para a direita, mais para a esquerda, e vai dando as posições. E até dar certo, ele vai dizendo, e quando dá certo, show de bola. É só vitória. E é um desafio, né? Aprender instrumento nesse período, né? Ter esse contato físico, né? Tá. Pois é. Mas é algo que vocês estão conseguindo, né? Contornar. Muito bom. Estamos É, conseguindo contornar, batalhar e... sim. Ailson diz o seguinte: José, eu sou seu fã, certo, José? Tem fãs acompanhando Valeu, você. Ailson. É, olha só, tem outra questão aqui, José, só um instante. Queria voltar um pouco na questão de como é o processo de aprendizado do repertório, né? Como é que você faz hoje, já tendo domínio da musicografia Braille, como é que você... A questão do ouvido, né? Ainda é muito forte, né? Você se esforça aí para decorar tudo. Em que momento aí a partitura, né? Lá transcrita em Braille, ele dá suporte para os ensaios, né? Para você se apropriar das músicas. Como é que está sendo hoje, assim, já nesse... Com certeza o ouvido é muito forte, né? Porque como eu já venho com essa prática, né? Então é muito Sim, forte. Mas com a partitura em mãos, né? Principalmente isso é bom quando você não conhece a peça, né? Principalmente. sim, Porque você vai pegar do início, vai estudar aquela peça. Aí depois que a gente começa a estudar que o Braille é memorização, então, também, né? Então, depois que eu memorizo a leitura, né? Eu vou praticando junto com a leitura. Depois que eu sim, memorizar, eu vou tocar livremente, sem a leitura. Aí, se acontecer de alguma falha, né, no momento que eu estou tocando, aí eu recorro àquele compasso que eu parei, né, que eu falhei. Aí eu vou sim, corrigir e assim vai. É tudo tá. memorização, discografia Braille, né? É assim que eu Sim, penso. sim, entendo. Pode-se dizer que a musicografia Braille colabora aí que você fique mais independente nesse processo de, né, Sim, como músico mesmo. Né? ela me deixa um pouco mais independente. Mas, assim, como eu ainda estou, digamos que no básico, né, do instrumento, Sim, em relação à musicografia, aí, às vezes eu tenho que recorrer ao meu professor para explicar que sinal é que representa aquele sinal, né? Então, a professora, quando faz a impressão, né, do material em Braille, ela também faz o mesmo material em tinta, né, em Braille, sendo que em formato sim, de tinta, que é só com imagens, e o professor vai ver a partir daquele ponto na partitura convencional e vai me dizer o que significa, né? Aquele sim, sinal que eu não entender, por exemplo. Aí ele vai me explicar, eu vou começar a entender a partir dali e vou praticar, né? E a partir quando aparece esse sinal novamente, eu vou saber já qual é. E assim eu vou desenvolvendo. entendi, entendi. E aí, José, eu imagino que sejam dinâmicas diferentes. Você fazer uma performance solo, né, tocar sozinho lá no instrumento, e você tocar em grupo, né, como você faz É, parte, por exemplo, da orquestra de violões. E aí, como isso. é que acontece a comunicação com os colegas, né, desse grupo? Como é que, né, durante a apresentação, como é que vocês fazem? Tá. A gente, é, depois que a gente pega toda a partitura, né, também a gente recebe a partitura em Braille, estuda individualmente e leva para as aulas, né, para os ensaios. E nesse ensaio é elaborado uma dinâmica, né, de entrada de cada peça, né? A gente denomina uma ordem, né, para de apresentação. E a partir dessa Sim, ordem, a gente vai contando a entrada, né, de acordo com cada fórmula de compasso e o sim, tempo, né? E a partir disso a gente vai conseguindo levar, né? A gente fica sempre atento, né? Principalmente a gente não enxerga, né? No caso, eu fico sempre atento a ouvir quem vai contar, né? Então, sim. a partir disso eu
É pura atenção e prática. E emoção. Sim. E o frio na barriga, né, também. Isso, com certeza. José, voltando um pouquinho aí na linha do tempo, você falou, né, que sempre se envolveu nos grupos da igreja lá para a questão da música, né, sempre gostou de música, de cantar e tal. E aí, como foi que a tua família recebeu, né, esse teu interesse pela música? Isso é uma pergunta de Jessé, né, teu interesse, Ah, tua vivência pela música. bem, minha família, ela nunca foi contra, né? Eu não tenho mais minha mãe, eu queria muito que ela conhecesse essa minha parte musical, né? Sim, Mas minha família, graças a Deus, recebeu bem essa situação, né? Porque eu comecei a aprender e foi um ponto muito positivo para mim, né? sim, Desde o início, né? Eu comecei a estudar, não tive nenhuma barreira familiar quanto a isso, né? que ótimo, Então, que foi ótimo. tranquilo. E aí, Jessé, né, ele acompanhou também, estiveram juntos num, acredito que tenha sido um momento muito importante, né, que foi a apresentação lá em Portugal. E aí a Ah, gente queria sim. saber um pouco mais sobre esse momento, como você se sentiu nesse momento, Uma falasse um pouco experiência sobre isso. totalmente nova, né? Primeiro com um duo, né? Que a gente formou, né? Primeira experiência de formar um duo, né? Eu nunca tinha feito isso. Então, um Sim, duo totalmente instrumental, né? A gente formou e a partir disso foi um processo bem rápido, né? A gente estudou, preparou o repertório para levar para Portugal e uma experiência inesquecível. Eu acho que não tem nem palavras para descrever tudo, assim, né? Foi que bem legal, marcante. A que gente legal. foi preparou o repertório, né, junto com o professor da gente, que é o professor Eugênio, o mesmo professor. Sim, Daí a gente foi nervoso, muito nervoso, né, porque hum, sim, a responsabilidade, né, é uma responsabilidade grande, né? Mas a gente, sim, graças a Deus, fez tudo, acredito eu, tudo bem, certo, e estamos aqui. que Esperamos legal. continuar bastante com o Duna. Continuará dando certo. José, olha só, e aí com relação aos recursos, às tecnologias assistivas, né, que você usa hoje nos seus ensaios, quais são os softwares que você, né, que mais vem dando suporte na tua rotina, né, de estudos e de ensaios? De ensaio, a gente não está tendo, não tem muito apoio de software, né, porque a gente está distante e para ensaiar um instrumental juntos, né, não tem como, porque Sim, a dinâmica, né, de uma videoconferência, por exemplo, não tem como fazer uma coisa junto, né, que vai dar aquele delay, né, não tem como a gente ensaiar. Então a gente nunca entendo. ensaia quando está distante, Ah, mas a gente usa mais as leituras, né, do material que tem em braille da gente mesmo. Eu aham, sempre tô dando uma olhada nas peças, sim, no meu snipe, né, e assim vai desenvolvendo. sim, vai seguindo. José, e aí, um balanço aí, como é que você falaria da importância do Sembraim no seu desenvolvimento musical? O Sembraim, ele foi de grande, foi não, né? Né? Não tirar esse foi daí. Sim, Ele é de continua grande assim. importância porque ele prepara todo o material, né? Tem a, a questão da musicografia Braille, né? Que pensei em preparar do material. Tem a adaptação do material, né? Por exemplo, eu no curso técnico, né? Estudo harmonia também, então precisa de Sim, material para acompanhar e às vezes precisa de uma adaptação de um material e o Sembraim ele vem trabalhando com vários aspectos, né, em cima disso. sim, Tem um aparelho, um equipamento lá que eu não sei o nome, mas não lembro o nome, não me recordo agora. Ele é de metal, assim, retangular, e você coloca as fichinhas, né, que é com imã, com as notas sim, musicais. Ali já ajuda a gente a trabalhar com harmonia. sim, sim. É bom Então, que vários recursos, né, vários recursos e tecnologias vão sendo criados, né, dentro dessas vivências aí.
E assim, Muito experiência legal. explicando mais aprofundado, né, temos vários recursos, né, dentro do Sembraim, né, que nos dá apoio. Temos um SARA, né, que é um scanner de texto, né, que a gente precisa de um material com urgência, de repente precisa ler um material e não tem como adaptar na hora, a gente pega um livro, coloca no equipamento e ele faz escaneia automaticamente, ali você já ouve o texto e já consegue ter o material. Não é 100%, mas dá para ajudar bastante quando precisa. Entendi. Temos equipamentos para utilizar, se precisar em aula, né? São, os, são os materiais como máquina PEX, as Uhum. máquinas Braille, né? E, Sim. dentre outros recursos, né? São todos recursos. Legal, Então, José. Legal. não tem como dizer que não é importante o Sembrain, né? Realmente ele é muito importante. Sem o Sembrain Uhum. dentro da escola de música não seria nada para a gente. Que bom. Que relato interessante, viu, José? Olha só. E como é que as pessoas recebem você e Gessé, né, quando vão se apresentar no DU, né, tanto dentro quanto fora da universidade, né? Como é que você tem percebido essa recepção? É, eu acho que a gente teve uma recepção também calorosa, né? Acho que é uma novidade, né? Assim, foi uma novidade para a gente, eu acho que tanto para mim quanto para o Gessé, né? Essa ideia de formar um duo, né? E Sim, eu acho que o pessoal recebeu bem, né? A impressão que eu tive foi essa, né? E eu espero sim, continuar por muito tempo, né? Com o duo. sim. Então, a ideia surgiu como? Como é que surgiu essa parceria aí? É, quando surgiu o convite para ir para Portugal, foi a orquestra que foi convidada, né? Assim, eu entendi. Foi a orquestra, só que não tinha recursos para mandar a orquestra. Daí a gente Sim, estava disponível e resolvemos formar um duo, né? Para apresentar e a partir disso a gente começou a e aí? estudar e depois de formar esse duo a gente começou a apresentar dentro da universidade, né? Também foi bem interessante. Sim. E aí se consolidou, né? O Du já Consolidou, pois é. apresentou também no Encontro sobre Música e Inclusão, né? Uhum, pois é. José, olha só. E aí, se você pudesse, né, dar um conselho a uma pessoa que é cega e que quer aprender a tocar algum instrumento, quer aprender a tocar violão, o que é que você diria para ela? Qual é a dica de ouro, né? O que é que A dica de ouro conselho aí bem eu falado? acho que essa dica de ouro não é só para quem é cego, essa dica que eu vou dar. Essa Sim, dica é para qualquer um que queira aprender. Só basta sim, querer e buscar, né? Porque eu escuto muitas vezes uma pessoa chegar e dizer chega para mim e diz: "Eu queria muito aprender a tocar violão", uhum, mas não se interessa. Só faz dizer essa sim, frase. Acho muito bonito quem toca violão, só diz essa sim, frase. Aí eu sempre digo: olha, você quer aprender a tocar um instrumento, qualquer instrumento você tem que querer e tem que buscar. Não é só você dizer que quer. sim, Então a dica que eu dou é que tem que ter força de vontade e buscar mesmo. sim. E o tempo, né, que você vem dedicando também, né, ao instrumento, se Uhum. aprofundando, fazendo ensaios, né? Toda uma Isso. é uma vivência realmente, né, com o Isso. instrumento. Tudo Olha isso só, José. influencia. Tem a prática diária, né? Que é sempre recomendado você estudar um tempo diário. Não estudar demais, porque estudar demais também não dá certo. Tem que ser no limite do seu curso. Sim, Então, isso vai lhe ajudar quem for precisar querer estudar e se esforçando vai dar certo. Aprende. com certeza. E aí, falando agora do esforço dentro do curso de licenciatura em música, queria que você falasse um pouco sobre como vem sendo a relação com os professores, com os colegas de turma, né, com as disciplinas, quais seriam assim os desafios, né, os principais desafios e as principais conquistas, né, de repente, como é que vem sendo esse processo dentro do curso? Eu cheguei numa parte que já estava bem avançada, assim, né?
situação, né? Porque tem outras pessoas que entraram antes de mim, né? E já enfrentaram bem mais dificuldades. Mas, assim, a Sim, dificuldade que a gente encontra geralmente é a atuação do professor quanto à recepção da pessoa com deficiência, né? Eu vou especificar, não vou especificar aqui, porque pode acontecer com qualquer pessoa. sim, sim. Como lidar, né, com a pessoa? Às vezes o professor não chega diretamente para a gente, né? A gente tem que procurar e buscar de Sim, uma forma. Por exemplo, já passei por situação de precisar de um auxílio de um professor e ele simplesmente mandar um dos alunos da turma me auxiliar, né? Isso não é sim, ruim, mas faz com que ele não se interesse em auxiliar, né, a pessoa com o aluno, né? Eu acho que entendo. isso é interessante, porque ele dando esse exemplo, né, a turma vai pegar esse exemplo. Eu sempre penso Sim, assim. aham, entendo. E o que é que você destaca aí de principais conquistas nesse processo, né? Dificuldades que foram superadas, de repente, aí, de quando você entrou no curso? É, depois que conheci o curso, né, a licenciatura, comecei a estudar. Minha nossa, peraí que eu tô. Ah, calma, tranquilo. Acho que É, a conquista de espaço, né, a gente vai conquistando cada vez mais pessoas, né? Porque tem muita gente que ainda tem medo de lidar com uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que não só no dentro do curso, mas eu acho que dentro da universidade, a gente vai sim, buscando as pessoas, assim, né, mostrando, né, que a gente pode, né, que a gente nós somos pessoas capazes, né, assim. Então, sim, dentro do curso, né, a gente vai quebrando as barreiras, né, vai através do, às vezes me falta a do próprio, palavra. sim, do próprio convívio, né, com as outras pessoas, É, a inclusão nesses espaços, né? É algo que isso, vai se consolidando, né, assim, e isso, é super necessário, né, que vocês estejam, né, estejamos todos juntos nesse espaço. isso. Porque É, assim, se a gente não entra nesses espaços, né, a gente não invade esses espaços, a gente nunca vai, as pessoas nunca vão conhecer quem somos nós, né? sim, Então, nunca vai saber verdade. das nossas necessidades e o que uma pessoa com deficiência precisa para conseguir passar por material. Então, muitas vezes a nossa dificuldade dentro de uma sala de aula, às vezes tá tendo material, o professor está passando um vídeo lá. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, assim, em relação a estudos. Eu passei por uma Sim, situação, eu estudando no ensino médio, o professor de inglês passou uma atividade para a turma, né, um tá, filme para a turma assistir, sim, o áudio em inglês, legendado em português. Mas aí eu nossa, fiquei. E, aham, professor, o que, é que a gente vai fazer com isso? Como é que eu vou conseguir pegar esse conteúdo? O que é que está se passando nesse filme? O inglês do ensino regular, público, né, do ensino público, é bem básico, básico do básico. Então, sim, foi complicado. Eu tive que depois procurar o filme para assistir em casa, em português. sim, dublado, né? Aí você José, pega olha, filme, aí você pega filme em inglês, o áudio em inglês, sim, sem audiodescrição. E não dá é, certo. realmente, aí fica complicado, complica a vida. Olha só, José, a gente já falou aqui sobre a questão da acessibilidade arquitetônica, né, sobre a acessibilidade a materiais, e aí tem um outro ponto aí da acessibilidade, um outro aspecto que é a acessibilidade, né, e a construção da cultura inclusiva, né? Pega, partindo aí, né, desse seu relato, né, de que as pessoas, a partir do convívio, né, com vocês, né, com as pessoas com deficiência visual, vão de repente aí quebrando paradigmas. E aí, queria que você falasse um pouco sobre esse processo, assim, né? Você já vem contribuindo na construção desses espaços de acessibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da cultura inclusiva, como é que você enxerga os avanços nesse campo, o que é que ainda falta construir, o que é que dentro da escola de música ou dentro dos outros espaços, né, que você está. O que a gente observa, né, vai vivendo no dia a dia, né? Por exemplo, as pessoas, tem muita gente que ainda tem medo de falar, por exemplo, de falar com a gente.
Por exemplo, o que sim, acontece? De repente eu estou com você em algum lugar, né? A gente bem próximo, conversando. Aí chega uma sim, pessoa que quer falar comigo, ela nunca vai sim, chegar para mim diretamente e vai falar: Oi, jovem, tudo bom? Alguma coisa assim do tipo. Ela sempre vai bem, se direcionar à pessoa que enxerga, sim, para perguntar algo sobre mim. É isso que falta nas pessoas, a coragem de chegar e falar diretamente com uma pessoa com deficiência, né? entendo. É E aí uma você, barreira grande, né, que temos. É uma das coisas, né? sim. E aí como é que você se sente sabendo que está ajudando a desconstruir essas barreiras, né? Culturais também, atitudinais, né? Como é que você se sente estando aí nesse processo na escola? Eu acho que na verdade, eu me sinto bem, né? Porque eu passando essa informação, né? Tirando aquele problema daquela pessoa, a pessoa pensar que a gente não pode responder, né? Pronto, outro dia eu passei por uma situação interessante. Eu, fora da escola de Sim, música, eu estava saindo da residência PI circular e eu sentei na cadeira do lado do corredor, assim, e tinha uma jovem do lado da janela. Eu sim, estava com dois amigos meus, enxerga, e que sentou em outro banco. E essa sim. pessoa queria passar, descer numa parada antes da minha, e simplesmente Uhum. ela não falou comigo. Ela ficou querendo fazer alguma coisa, demonstrar, não sei, facialmente, alguma coisa assim. Eu sei Ó, que a pessoa que estava comigo olhou para ela e percebeu que ela queria falar alguma coisa. Aí ela sim. sinalizou que queria descer para a pessoa. E não falou Simplesmente com ela não você. conseguiu falar comigo. Sim. Ah, sim. Bom, Uma barreira grande situações, na minha frente. situações que têm que ir sendo desconstruídas, né? Ao longo É. do tempo. E aí Aí, você. Sim, pode falar, desculpa, José. aí, às vezes, o que acontece quando a gente tá só, aí o pessoal já chega para falar, mas se a gente tiver com alguém, a gente não consegue obter A essa comunicação. mesma coisa. Entendi. Então, José, olhando aí na perspectiva futura, né? Quais são os seus planos? Quais são os projetos? O que é que você espera aí, né, alcançar aí no mundo da música, né? No mundo profissional, no campo profissional? Eu espero concluir meu curso, né? Sim, Eu tenho uma grande. É, tô preso em uma divisão. Né? Eu gosto muito da área da performance e estou querendo concluir sim, meu curso para um dia lecionar. Mas o meu lado forte mesmo ainda é a performance. Então eu estou brigando com isso ainda comigo. sim. Está Mas eu dividido pretendo. entre. Eu estou com um desafio comigo aqui, comigo mesmo. Mas eu Sim, pretendo concluir meu curso, né? Para que se um dia eu prestar concurso para lecionar, eu já ser licenciado. E também quero me capacitar para agir profissionalmente na área instrumental, né? Tocar também. sim. Muito bom. E, né, tem tudo para alcançar todos esses objetivos aí. José, olha só. Aí eu queria voltar só um pouquinho nessa questão das barreiras atitudinais, né? Do que você percebe nessa relação entre alunos e professores. Você acha que vem melhorando? Você acha que é algo que vem melhorando, vem se tornando mais inclusivo? Como é que você analisa essa evolução aí? Vem melhorando, sim. Eu acho que sempre vem pontos a ser melhorados, mas a gente invadindo esse espaço, né, a gente vai conseguindo desmistificar essa situação, né? Para quebrar esse Sim, conceito, né? Das pessoas que têm essas barreiras atitudinais, né? E a barreira atitudinal, ela vem, na maioria dos casos, de casa, né? sim, Porque às vezes as famílias não compreendem a própria situação da pessoa com deficiência. Então, se a família que está em casa, que tem que dar mais apoio ainda, não compreende, a pessoa vai pensar que fora ela não vai ter apoio também. Então, sim, isso é um grande problema. E no meu caso, eu não tive muito. Não tive esses problemas. Né? Eu consegui vencer essa barreira, né? Depois que eu fiquei uhum, maior, comecei a agir, né? Buscar meus objetivos. Eu não tive nenhuma barreira contra isso. Ninguém da minha família foi contra chegar e questionar, mas você vai fazer isso.
E sim, não tive isso, né? Consegui, graças a Deus, atingir meus objetivos e Deus quiser, vou conseguir mais ainda. sim. Mais ainda. Muito importante, né, José? A questão do apoio familiar, né? Nesse processo todo, né? Numa das palestras do último Encontro sobre Música e Inclusão, um dos palestrantes falava que a família é o primeiro espaço, né, de inclusão. Aí depois vem a escola, né? Depois vem Davi, deixa o eu só ver mercado de aqui que eu não estou trabalho. ouvindo bem não aqui, tá? Eu vou Oi, tentar sim. corrigir aqui Ah, um... tá, já. Tá bem, melhorou agora? É o meu áudio aqui que tá saindo bem baixinho, tá nos falantes de cima aqui. Teve uma hora que ficou um pouquinho baixo, mas normalizou logo em seguida. E aí, você me ouve bem agora? Melhorou? É porque ele tá no falante de cima, não tá no de baixo. Aí eu tô lhe ouvindo só quando eu próximo do ouvido aqui. Entendi, entendi. E agora tá melhor? Não. Normalizou. Você me ouve bem agora? Eu lhe ouço normal. Aqui tá. Eu tô ouvindo só pelo falante de cima aqui, onde como se eu tivesse uma ligação, não tô conseguindo ouvir. Ah, tô entendendo. Acho que precisa ativar o alto-falante, de repente, não sei. Ou aumentar na lateral o volume, ajustar o volume na lateral. Será? E agora? E agora? E Tá falando agora? aí. Pronto, Não bom. entendi essa. Foi meio de repente, né? Aí que as coisas aconteceram. Mas vamos seguindo aqui, a gente já está caminhando já para a reta final. É, então, olha só. Então, só uma informação aqui que está vindo da coordenação. Sim. Então, olha só. Tá, tá, tá. Bom, essas conversas, né, que a gente vem fazendo aqui, pessoal, essas conversas sobre inclusão, ela vai se chamar Apoena. É isso mesmo, Agamenon? Apoena. Sim. Tá bom. Bom, então, confirmando aqui, né, essa roda de conversas, pessoal, ela vai se chamar, né, vai ser criada uma playlist com todas essas conversas, né, antes de ontem, né, na quarta-feira, conversamos aqui com o Jessé, hoje estamos aqui com o José, amanhã conversaremos com o Juarez, que é outro colaborador também do Sembraim, certo? E aí, o nome dessa playlist lá vai ser Apoena, e essa é uma palavra que tem origem indígena e significa aquele que enxerga mais longe, certo? Então, olha só que interessante, né? Vamos dar sequência aí nos próximos dias, teremos a participação do Juarez, teremos também ainda a Paula Viviane, certo? E aí, José, a gente já vai caminhando para a reta final da nossa conversa. Queria que você deixasse, de repente, alguma palavra aí a nível de considerações finais, né, um recado para o pessoal que está nos ouvindo, né, para os monitores lá do Sembraim, para a equipe que coordena o setor, né, e os projetos de extensão, né, no âmbito da música e inclusão. Deixa um recado final aí. Bom, o que eu gostaria de falar aqui é agradecer, né, primeiramente a Deus por tudo que vem me acontecendo. Agradecer por ter conhecido um projeto como o Esperança Viva, né, o programa Esperança Viva, que foi o ponto inicial para eu poder voltar, né, a querer estudar música, né, que eu já queria, mas estava com o pé atrás, porque eu não conhecia até então. Então, agradecer a Sim, tudo, né, que vem me acontecendo, a todos que vem me dando apoio, aos monitores, aos professores, professora Catarina, Beth, enfim. Se eu for citar todos os nomes aqui e esquecer, eu vou ter problema. Então, apesar são de que eu já muitos falei nomes. alguns aqui, mas Sim, em nome de todos aqui, né, eu agradeço mesmo, de coração. Cada dia bom, vem irmão. construindo uma nova vida, cada um de nós, né? E me sinto muito maravilhado com isso. Sim. Só Bom, né? agradeço E mesmo. tenho certeza que todos agradecem também, porque o aprendizado é continuado, né? E é diário. E você vem agregando muito, né? Aos projetos, vem contribuindo muito na questão das comissões, né?
e também com o convívio, né? O próprio convívio nos ensina muito sobre inclusão. Eu acho que isso é fundamental e é muito importante, né? E mais uma vez a gente reforça aqui, né? Esse que é um aspecto talvez seja mais desafiador, né? A questão da construção de uma cultura inclusiva, né? De uma cultura de inclusão, né? Que vence essas barreiras aí em todos os âmbitos, mas de repente a principal delas é a atitudinal, né? Então isso Isso. vai sendo construído com esse processo, né? Um processo de inclusão que vai se fortalecendo e estamos nesse caminho, né? Esperamos que cresçamos ainda mais nisso, certo? José, agradeço muito pela tua disponibilidade, né? Por esse momento aqui conosco. Agradeço ao pessoal que esteve conosco até esse momento, já são 10 horas e 23 minutos, né? Então vamos encerrando por aqui essa live. Amanhã teremos Juarez aqui no mesmo horário, é isso, né, Agamenon? Podemos confirmar que esse horário também é às 9h20, segunda-feira, desculpa pessoal. Conversa com Juarez acontecerá na segunda-feira, às 21 horas e 20 minutos, certo? Eu agradeço 21 e pelo convite. 20, 21 e 30, tá bom? Eu agradeço Então, pelo convite também, né? imagina, a gente que agradece pela tua participação, tá bom? Valeu, Então é isso, Agamenon, pessoal. Davi, a todos. Valeu. Então é isso, pessoal. Até segunda-feira, certo? Um bom final de semana para todos. Fiquem todos bem, com saúde. E se puderem, né, fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau e até logo. Tchau, tchau. Tchau.